Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão aí do outro lado assistindo a mais um vídeo do canal. Eu sou Denilson Douglas e sou o apresentador do canal Vigilante da Razão. Esse canal que traz sempre para você muita informação e trata sobre diversos assuntos como ateísmo, religião, filosofia, política, sempre para você ficar muito bem informado. E já de imediato eu quero dizer que você é muito bem-vindo ao canal Vigilante da Razão, porque você faz parte dessa história. O canal Vigilante da Razão está no ar há mais de um ano, trazendo sempre para você informação, com sempre pesquisas, com bases para que você não caia em fake news e também para que você não caia nas astutas ciladas do sistema religioso. O sistema religioso funciona às vezes como um chamariz para que mais e mais pessoas adentrem nele e o mantenham. Por isso que nós tratamos sobre diversos assuntos aqui no canal, sempre com muito respeito, respeitando as pessoas, mas tentando desconstruir as crenças, os mitos e as superstições que aprisionam mentes. E você, de todos os lugares do país e do mundo, é sempre bem-vindo aqui no canal. Claro, você que está em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, você do Paraná, você aí do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, você também do estado de Alagoas. Alô, meu amigo, minha amiga que está aí no Rio Grande do Norte, receba meu cordial abraço também. Você do Ceará, do Maranhão, do Piauí, você que está também no estado do Amazonas. Alô, meu amigo, minha amiga do estado do Acre, Tocantins, de Roraima, de Rondônia. Você do Mato Grosso do Sul, você de Brasília. Alô, você aí que está em todos os estados brasileiros e também nas diversas localidades mundo afora, onde possa alcançar o vídeo do canal Vigilante da Razão. Você é muito bem-vindo. Hoje a gente vai tratar sobre um assunto de extrema importância, viu? Para que você possa ficar muito bem informado. E vale lembrar que o assunto não vai ser abordado de forma chata, maçante, não, de maneira alguma, porque eu entendo que você me deu esse privilégio para estar aqui falando com você, porque você se interessa por ciência, você se interessa pelo pensamento crítico e também você tem um tempo preciosíssimo e eu valorizo muito o seu tempo, ok? Você que é inscrito do canal, muito bem-vindo e muito obrigado. Você que ainda não se tornou inscrito, por favor, se inscreva. Não se esqueça de acionar o sino das notificações para que você não perca nenhum vídeo que for lançado aqui no canal. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer aos inscritos do canal e também a você que se comprometeu e me ajuda de uma forma mais sustentável, de uma forma mais vigorosa, de uma forma mais dinâmica, e me dá uma força maior. Você que é membro do canal, muito obrigado. Eu quero homenagear aqui o Renato Rocha, o crítico de um Deus inexistente, e também o Ruziver Maia, a Ana Cigana Cética. São esses os nossos membros que faz com que o nosso trabalho realmente tenha um incentivo ainda maior. Se você ainda não se tornou membro, por favor, considere a possibilidade. Você terá vantagens exclusivas e também terá a consciência de que apoia um canal pequeno, que ainda está em fase de crescimento. E sinta-se à vontade também para compartilhar e curtir o vídeo aqui do canal, tá certo? Muito obrigado. Eu gostaria de falar sobre a origem da ciência. A história da ciência, para melhor dizer. Mas eu não trago uma informação minuciosa, detalhes
que vão tornar o vídeo muito prolongado, não. Eu quero somente fazer uma releitura e uma reflexão a respeito dos primeiros homens que tornaram o pensamento científico possível para nós nos dias de hoje. Esses homens e mulheres que viveram há muito tempo atrás tiveram uma importância fundamental para que hoje nós não vivêssemos exclusivamente de fé, porque nós sabemos que a fé não move montanhas. E a fé, inclusive, não agrada a um Deus inexistente, de maneira alguma. Me perdoe você que de repente tem essa fé e acredita na existência de um Deus todo-poderoso, mas eu sinto muito em me informar. A fé que você tem, infelizmente, não move montanhas, não cura enfermos, infelizmente. Mas eu gostaria de considerar que os primeiros homens que se incomodaram com a situação de carência que eles viviam, a situação de limitação que eles viviam, já utilizaram-se de forma intuitiva de métodos científicos. Eu digo que, por exemplo, os homens antigos, os homens primitivos que viam a sua caça se deteriorar, eles desenvolveram métodos para salgar o alimento ou para fazer o processo de defumação do alimento. Esse processo de defumação e de salga do alimento utiliza-se de métodos científicos que podem selar a carne por fora e proteger a carne por dentro, que podem salgar a carne, impedindo que os micro-organismos se desenvolvam e essa carne venha a ficar deteriorada. Isso já é ciência. Outros métodos científicos que se utilizavam, por exemplo, dos métodos matemáticos que foram surgindo também, isso já nos deixa numa situação de maior conforto. Por quê? Porque o método científico traz resultado. O método científico, às vezes, representa descobertas que favorecem e muito a vida do ser humano. Não é verdade? Você não concorda com isso? Então, desde Aristóteles, Pitágoras, Leucipo, Demócrito, até Copérnico, Kepler, Galileu, Newton, todos esses e muitos outros pensadores, vale lembrar que por muitas vezes a filosofia era confundida com a ciência, os filósofos eram os cientistas da antiguidade. Essas pessoas e outras tantas contribuíram muito para a vida moderna de hoje, né? Foram pessoas à frente do seu tempo e não se engane. Eu sei que por muitas vezes a igreja tenta passar a ideia de que foi uma grande incentivadora do conhecimento científico. Eu já vi católicos defenderem com unhas e dentes a ideia de que eram no seio das igrejas que surgiam as grandes universidades e muitas delas nós ainda temos nos dias de hoje. Porque aos padres, né, aos párocos, aos bispos, aos sacerdotes como um todo, era facultado o direito de estudar, já que eles viviam de doações, viviam de indulgências, viviam de práticas religiosas e eram sustentados até mesmo pelo governo. Eles tinham tempo suficiente para se dedicar aos estudos e eram incentivados, já que as escritas sagradas, as supostas escritas sagradas eram escritas em grego, em aramaico, em hebraico, então precisava que realmente eles estudassem bastante. E realmente partiu da igreja. Mas em determinados momentos, como quando um padre, você verá nesse vídeo de hoje, um padre inclusive foi morto na fogueira, porque os seus ensinamentos divergiam das crenças da igreja. Vamos aqui dar sequência, definindo mais uma vez o que é ciência. Ciência é um conjunto de conhecimentos empíricos e teóricos sobre a natureza, elaborados a partir da observação, descrição, explicação e previsão. Então, quando se fala em ciência, se fala em tudo isso. Esse é o primordial do conhecimento teórico científico. Isso é a base do processo científico. Isso é a base do método científico. Então, que fique muito bem claro isso. Tá ok? A ciência é baseada na experiência, após a repetição e a ação investigada. E a grande diferença da ciência para o senso comum
é que o senso comum se baseia na vivência de um povo e nas suas crenças, nos mitos, nas superstições, em toda suposta sabedoria passada de pai para filho. O senso comum se diferencia da ciência. Por muitas vezes, nos dias de hoje, nós somos vencidos pelo senso comum. O senso comum, às vezes, tenta definir as nossas vidas, tenta definir as escolhas que nós fazemos. Já que os meus antepassados pensavam assim, eu vou seguir assim nesse pensamento, que está tudo bem, está tudo certo. Isso é um erro. O processo científico precisa ser levado em conta, principalmente no tratamento de doenças, principalmente quando a gente fala do bem-estar humano. Por quê? Porque muitos métodos científicos, como eu já falei, surgiram exatamente da necessidade humana. Por muito tempo, os filósofos utilizavam-se da natureza para fazerem as suas observações. Os filósofos mais antigos, que eram os cientistas da época, eles observavam o funcionamento dos astros, a aparição de uma estrela ou de outra, o nascer de um dia e o anoitecer do mesmo dia. Então eles iam observando. Muitas vezes os filósofos dissecavam animais para encontrar como funcionavam os órgãos dos animais, dissecavam até mesmo seres humanos mortos para tentar verificar como funcionava. Então era por aí que se tratavam a ciência naquela época, de forma muito empírica mesmo, né? Arquimedes de Siracusa, por exemplo, ele foi um filósofo grego e viveu entre 272 antes da Era Comum e 212 antes da Era Comum. Ele foi um gênio. Criou o princípio da alavanca e cunhou a frase que até hoje está nos livros escolares: me dê uma alavanca e um ponto de apoio que moverei o mundo. Então, eram sempre necessidades humanas. No período pré-socrático, muita coisa não era escrita, porque o conhecimento empírico era demonstrado, verificado, mas muitas vezes até eram utilizados os métodos que eram descobertos ou elaborados ou aperfeiçoados, mas não eram escritos por muitas vezes. Eu não sei por que motivo, já que a escrita já existia nessa época. Sócrates, ele foi um dos maiores filósofos de todos os tempos. Nasceu em Atenas por volta do ano 469 antes da Era Comum e morreu no ano 399 antes da Era Comum. Sócrates também foi um dos pioneiros na filosofia, na observação. Foi de Sócrates a ideia de que todos nós teríamos um daimon. Esse daimon foi muito rejeitado pelos gregos da época, já que era como se cada um de nós tivéssemos um Deus dentro de nós, que não era um Deus antropomórfico como o Deus judaico, mas era um Deus que, na verdade, ditava as regras para a nossa existência e nos conduzia em diversos caminhos da vida profissional, da vida pessoal. Então, o daimon do Sócrates, inclusive, ele levou essa crença de que ele tinha o seu próprio daimon e outras pessoas também têm por toda a sua vida. O Sócrates acabou sendo condenado por influenciar os jovens e por tentar introduzir outros deuses diferentes dos deuses gregos que já estavam caindo um pouco em descrédito. E aí aquele famoso fato que ficou na história da filosofia, quando Sócrates escolheu tomar veneno em vez de ser exilado e seguir para outra cidade, porque se ele se exilasse, ele estaria reconhecendo que o seu pensamento não era verdadeiro e que tudo que ele defendia não era válido. Então ele preferiu morrer pela verdade, pelo esclarecimento que ele mesmo defendeu. Que história, hein? Do Sócrates. O pensamento de Aristóteles. Aristóteles, ele viveu entre 384 e 322. E é considerado
a pedra fundamental da sistematização científica e do pensamento filosófico. Fundou escolas onde os seus membros estudavam o movimento dos animais, faziam dissecações e investigavam o espaço e o movimento dos astros. Então, Aristóteles foi inclusive responsável pelo pensamento lógico, já que todos nós sabemos que o pensamento, a lógica aristotélica é tão famosa e tão divulgada no pensamento racional, no pensamento lógico moderno também. Já o Leucipo e o Demócrito, eles foram também pensadores gregos que, pasmem os senhores, eles estudaram o átomo, a partícula indivisível de todos os seres. Vejam que eles já estavam à frente do seu tempo, mesmo sem o auxílio dos potentes microscópios que foram criados séculos após, milênios após, né? Então é muito interessante. Já o Pitágoras, ele viveu entre 570 e 495 antes da Era Comum, foi o matemático responsável pelo famoso Teorema de Pitágoras, que diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, ele desenvolveu os seus estudos muito focado na matemática. Vamos adiantar para a revolução das ciências após a Idade Média. Denilson, e durante a Idade Média, o que foi que houve? Não houve muito avanço, não. A Idade Média não é à toa que foi conhecida como a Idade das Trevas, porque naquela época a Igreja ditava as regras da ciência. E muito do que foi desenvolvido naquela época da Idade Média era voltado para a confirmação de questões religiosas. E o avanço da Igreja Católica foi tão grande que pessoas que se afastavam do alinhamento com a religião eram tidas por hereges e eram eliminadas aí em praça pública, queimadas em fogueira. Lembra que eu falei, por exemplo, de um padre que foi eliminado pela Igreja Católica? Pois bem, Giordano Bruno, ele morreu queimado na fogueira, porque ele apresentou uma tese de que a Terra não era o centro do universo, mas os astros orbitavam ao redor do Sol e não da Terra. Isso enfureceu muito a Igreja, que decidiu eliminá-lo, decidiu condená-lo por heresia e acabou eliminando a vida dele na fogueira. Infelizmente isso aconteceu com o nosso querido Giordano Bruno, queimado na fogueira. Veja só, que loucura. O Galileu Galilei, que foi o primeiro físico da história da ciência, ele também seguiu essa tendência do Giordano Bruno, porém, o Galileu Galilei, ele, ao contrário de outros filósofos, estudiosos, pensadores, ele se apropriou da recém-descoberta de lunetas pioneiras, as lunetas primitivas, e ele acabou aperfeiçoando e chegou à possibilidade de enxergar 30 vezes mais expandido o universo. Ou seja, houve uma possibilidade de aperfeiçoamento dos estudos, principalmente no que dizia respeito à órbita dos astros ao redor do Sol e não da Terra, como se pensava antigamente. Então, batido o martelo, o tal do Galileu Galilei foi o pioneiro, o primeiro físico na história da ciência. Agora, Isaac Newton, que veio já no ano de 1643, a data de seu nascimento, e o seu falecimento aconteceu em 1727, o Isaac Newton, ele também teve uma grande importância na ciência, que foi quando ele desenvolveu e estudou a lei da gravitação universal. Então, ele percebeu que os corpos não seguiam um determinado caminho por forma natural. E demonstrou também que a trajetória desses corpos podem ser observados e deduzidos matematicamente, desde que se conheça o tipo de movimento,
a massa do objeto e as forças que atuam sobre ele. Então, Isaac Newton foi um dos grandes, importantíssimos cientistas já do século XVII. Meus amigos e minhas amigas, eu disse para vocês que eu ia trazer algumas informações de forma não maçante. Então, a proposta é exatamente essa. Mas eu não poderia falar de ciência sem abordar também a questão dos negacionistas, porque existem muitos negacionistas. Como houveram negacionistas no passado, nos dias de hoje há pessoas que simplesmente dizem que o método científico não é capaz de produzir conhecimento científico e soluções para os problemas da sociedade moderna. Quem nunca ouviu falar de pessoas, grupos específicos que colocam em dúvida a eficiência e a eficácia de medicamentos? Colocam em dúvida os avanços tecnológicos e as intenções reais dos procedimentos que hoje nós temos à nossa inteira disposição. É muito interessante quando, por exemplo, um cristão religioso coloca em xeque as intenções de uma junta médica no desenvolvimento e no estudo de um método cirúrgico, por exemplo. Aí começam a aplicar as suas regras, os seus padrões supostamente éticos e embaçam, interditam, impedem, atrapalham o conhecimento científico. Mas interessante a gente notar que, independente da fé de cada um, o procedimento teórico científico é fundamental para que nós tenhamos o avanço necessário e a solução para muitos de nossos problemas. Não fique preso aos ditames religiosos que atrapalham o progresso científico. A origem da ciência se deu com muita tentativa e erro. Hoje nós temos uma série de recursos que permitem que hajam menos erros. Só que, infelizmente, a ciência ainda enfrenta a oposição de segmentos conservadores, de segmentos religiosos, segmentos extremamente preconceituosos com relação ao avanço da ciência. Há pessoas que acham que o avanço da ciência ameaça a soberania de Deus. Quem nunca ouviu falar da frase "os homens estão brincando de Deus"? Não é brincadeira alguma. É claro que existe um mercado por trás, como todas as áreas do conhecimento, há um mercado por trás, há empresas que se beneficiam desse avanço científico, porém, nós somos, sim, também beneficiários. Então vamos abrir a nossa mente, vamos pensar positivo, vamos entender que é para frente que se anda e não para trás. E também não é interessante a gente ficar paralisado, não podemos ficar paralisados, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e eu desejo a você que volte para o próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você não é membro, por favor, torne-se membro. E eu quero dizer já de antemão que a loja do canal Vigilante da Razão está ativa. Eu coloquei inclusive uma camiseta que é um modelo sugestivo. Caso você tenha interesse, pode fazer o pedido, porque eu vou pegar os pedidos e vou encomendar. Eu não tenho pronta entrega de camisa, mas eu conheci uma loja que produz em um custo interessante e em pouco tempo. Então, esse tempo, claro, vai ser previsto na própria loja e você pode ficar tranquilo que você não vai se arrepender de adquirir uma camiseta do canal, uma caneca do canal, tá certo? Por favor, me ajude, me dê essa força. E se você tiver qualquer valor que possa querer destinar para esse seu humilde produtor de conteúdo, pode fazer um Pix para a chave vigilantedenilson@gmail.com. Repetindo, vigilantedenilson@gmail.com. Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.